E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma sériezinha aqui no meu canal. Quem não sabe, galera, eu posto tanta série, tanta playlist, que hoje eu vou fazer uma nova. E hoje, galera, nós vamos contar, tá? Hoje nós vamos falar sobre a evolução dos filmes. Olha só, a evolução de cada filme. E hoje, galera, eu não podia contar, galera, eu não podia. Eu ia deixar ele de lado, mas eu vou falar sobre ele. Eu vou falar, galera, sobre a evolução do Homem-Aranha. Quem conhece, galera, sabe que o nosso querido escalador de parede já teve tantos filmes. Teve do Tobey Maguire, teve do Andy Garfield, que foi o do Tobey Maguire foi o Homem-Aranha 1, 2 e 3. O do Andrew foi o Espetacular 1 e 2. E o do Tom foi 1, 2, 3 franquia. E hoje, galera, eu vou falar de toda a evolução, desde lá da época de 1900 e pouco até a última que saiu nos cinemas 2022. Bora! No vídeo de hoje, bom, tem o Homem-Aranha da época lá, galera, tem um Homem-Aranha aí da época de 1900 e pouco que ele era estranho, fala a verdade, ele é muito estranho. A cara dele não é coisa de Deus, não. Enfim, galera, mas tipo, ele tinha um visual mais, né, bizarro. E quando ele soltava a teia, meio que as teias deles eram redes e... Que? Mas eu acho que depois eles viram que o filme não fez sucesso não. Nossa, não falo. Ah, isso é filme, tá? Mais pra frente a gente vai falar dos desenhos, beleza? Próximo filme foi um que saiu em 2002. 2002? 2001? 2000? Não sei. Que é o do Tobey Maguire, que é o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 e 3. Não, eu tô falando 1. O Homem-Aranha de 2002 foi o Tobey Maguire. É lógico que tinha outras concorrências para disputar, para ver quem que seria o Homem-Aranha, mas o Tobey Maguire conseguiu pegar o papel principal, que é o Homem-Aranha. Mano, imagina você tá lá nos Estados Unidos e pegar o papel mais interessante, que é o Homem-Aranha. Eu ia gostar. E galera, ele simplesmente, nesse filme, ele simplesmente faz de tudo. Ele fica... Ele vê que seu tio Ben morre por causa de um assaltante que mata o tio Ben. Aí ele tem todo aquele rolê, né? Tipo, ele vai atrás do assaltante, mata o assaltante, mas não resolve nada. E aí ele vê que a vida dele não tá certo. O que ele faz? Decide criar uma fantasia nova, porque a fantasia que ele criou, aquele que foi atrás do ladrão, é a fantasia que ele usou na luta livre. E aí que surge o primeiro uniforme do Tobey Maguire, que é o uniforme do Homem-Aranha 1, que ele usa até para poder derrotar o Duende Verde. Cara, fala a verdade, o Duende Verde é uma coisa que eu nunca entendi. Tipo, eles colocam um vilão dos quadrinhos no filme, e aí vira o Duende Verde. Ah, vocês entendem. E aí, eles criaram o Duende Verde, que é um dos inimigos do Homem-Aranha. E, mano, tem toda a treta. Primeira luta, o Duende Verde já perdeu. Mas, simplesmente, depois, na segunda luta, o Duende derrota entre aspas, derrota o Homem-Aranha. Já depois, não derrota, né? Ele, derrota. Depois, teve outro confronto, que o Homem-Aranha consegue escapar e, né? Mas depois vem outro duelo. E é legal. Gostei. Eu gosto do duelo do Homem-Aranha. Mano, aquele duelo, sério, quando o Homem-Aranha tava todo estrupiado,
o Doente Verde já tinha acabado com ele. Mano, eu falei, pronto, acabou, o Homem-Aranha morreu. Só que quando ele colocou a cena do Homem-Aranha ficando bravo, porque o Doente falou uma frase que irritou ele, mano, o Homem-Aranha já pegou a lança dele e já jogou ele coisa, já soltou um monte de teia. E outra, ele ainda, o Doente Verde foi perfurado pela própria lâmina. É porque, galera, quem não sabe, o Doente Verde pensou que o Homem-Aranha não ia desviar e desviou. E aí pegou no ele e morreu. Morreu entre aspas, porque ele vai vir mais pra frente. Aí depois teve o filme do Tobey Maguire, que é o 2, o Homem-Aranha 2, que ele enfrenta o Dr. Octavius. O Dr. Octavius é um vilão, né, que tem 4 garras e ele é um... Mano, quando eu via o Dr. Octavius, eu tinha medo dele, sério. Eu falava assim, não é possível ter um bicho desse no universo no nosso universo, não. E aí ele simplesmente, ele não era do mal, Dr. Octavius, as garras dele estavam de boa, só que por acidente, né, aconteceu alguma coisa lá dentro do pescoço dele, lá que tava as garras, que fez ele ficar do mal. E aí teve todo o confronto do Homem-Aranha com Peter, mas aí a gente consegue descobrir uma coisa. No filme, igual nos quadrinhos, o Homem-Aranha perde o poder, sim, ele perde os poderes. E assim fica todo difícil para ele conviver. E o que ele faz? Joga a roupa no lixo. Jogando a roupa no lixo, o JJ Jameson, vou falar assim, que é mais fácil. Ele pega a roupa e finge ser o Homem-Aranha, enfim. E aí, depois, né, que ele pega a roupa, o Homem-Aranha, ele tá curtindo, né, ele tá vivendo uma vida normal. Só que depois, ele consegue os poderes, depois, simplesmente dele descobrir não, depois que ele ia ganhar um beijo da Mary Jane, ele volta com os poderes. Aí acabou a paz pro Octavius. Ele ganha poderes e ainda salva a Mary Jane. Salva entre aspas, salva na hora de pular. Só que depois ela é sequestrada e aí ele percebe que ganhou os poderes de volta. E aí, depois que ele ganhou os poderes de volta, ele vai atrás do Octavius. O Dr. Octavius vai lá, tenta destruir ele no vagão lá do trem. Nossa, é uma luta bem louca. Eu gostei daquela luta, mano. Amei demais aquela luta dele lutando lá com o Dr. Octavius. E tem aquela cena lá que ele né, segura os trens com as... assim com... Nossa, eu achei muito massa. Depois que ele salva, né? Ele salva o trem. O pessoal descobre que o Homem-Aranha é só um garoto. Que esse garoto tem nome, Peter Parker. Ele tem nome, né? O pessoal não sabe. Enfim, mas logo depois que o Homem-Aranha põe a máscara, o Dr. Octavius pega ele e entrega pro Harry. Que quem não sabe, o Harry é filho do pai, que é o Norma. E o Norma era o doente. Já sabe o que vai acontecer, né? No terceiro filme, né? Depois, simplesmente, ele entrega o Norma... Não, eu tô confundindo. O filho dele vê que o Homem-Aranha tá preso, já pega o punhal pra, né, acabar com a vida dele. Só que depois que ele percebe que o Homem-Aranha é o Peter, que é a mesma pessoa, a ficha cai. E aí o Homem-Aranha escapa e vai atrás do vilão. É lógico que ele consegue derrotar o vilão e sair e resgatar a Mary Jane e tal. Só que, galera, para pensar. Ele derrota o vilão, mas o vilão meio que aceita ser derrotado. E ele aceita ser derrotado
e ainda morre junto com a máquina e destrói tudo. Ele cai no mar e morre, né? E aí, simplesmente, é lógico, tem o terceiro filme, onde simplesmente o Homem-Aranha, que é o Tobey Maguire, ele simplesmente... Nossa, tô falando isso simplesmente. Ele decide... Nossa, quase falei. Ele decide ir numa... Ele faz uma teia lá pra ele e a Mary Jane ficar e dar uns peitoca lá, se você, que vocês entendem. Ele faz isso, aí simplesmente, quando eles estão indo embora, uma gosma vem na moto dele. E adivinha quem que é essa gosma? Vocês vão ficar surpresos quando eu disser quem é essa gosma. Tem a ver com simbiote. É aquela simbiote do filme Venom, que tem o Ed Brock. O Homem-Aranha se ferrou. E aí eles vão, né, embora. Aí ele simplesmente luta contra o crime, faz uns monte de paranauê, até que ele perceba uma coisa. No jornal, é lógico, na época ele enfrentou o vilão, que é aquele que matou o tio Ben, mas não era aquele que matou o tio Ben. Quem que era? O Flint, o Homem de Areia. Nossa, que maravilha. O Homem de Areia é espetacular. Mano, quando eu vi o Homem de Areia, né, o Flint, né, eu não sei o nome dele, mas ele... O Max, né, não sei o nome dele. Mas ele meio que transformando em areia. Nossa, essa é uma cena incrível. Ele olhando assim na mão a foto da sua filha. Mano, é de chegar a chorar. E aí, ele vai, foge da polícia, né? E aí, ele entra lá, faz um monte de caos na cidade. O Homem-Aranha vai lá, tenta derrotar ele, mas perde pra ele. E aí, o Homem-Aranha, ele não satisfeito, ele meio que vai atrás dos criminosos e tal. Só que aí que ele vai perceber que o criminoso que matou o seu tio era, na verdade, o Homem de Areia. Aí muitas pessoas nos cinemas devem ter ficado com a cabeça explodindo. Mas ele simplesmente vê que o vilão era aquele, não era o vilão, né? Mas ele vê que o Flint matou seu tio e decide ficar com ódio. Ele matou meu tio! Vou destruir ele. E aí ele fica com ódio, deita na cama porque não aguenta aquele ódio, porque ele é feito de areia. E aí, você sabe, aquele simbionte preto, que você sabe que aparece no filme do Venom. O que será que ele vai se transformar no Homem-Aranha? É lógico, o Homem-Aranha simbionte preto. E aí o Homem-Aranha vai lá, destrói o Flint Marte, né? Eu não sei o nome dele. E aí percebe também que seu amigo, né, que eu acho que no começo eu não citei, mas ele tentou matar o Peter já no começo. E aí ele percebe que o amigo dele tá dando em cima da crush dele. E aí ele resolve partir pra guerra. Ele bate no seu amigo, e o amigo dele apanha, e aí ele destrói o amigo dele. Ele vai pra rua dançar. Ele vai pra rua dançar. Ah, não. Tchau. Mas, galera, falando a verdade, ele vai pra rua dançar e parece que nem se importa, né? Nem se importa. E, mano, é legal ver essa cena engraçada, que tem vários vídeos no YouTube. E eu achei engraçada essa cena. Aí, ele descobre que a sua namorada, ela não gosta dele porque ele tá sendo grosseiro, tá sendo mal criado. E uma coisa, antes de falar da namorada, você lembra que quando o Harry, que era filho do doente, apanhou pro Homem-Aranha? Então, antes
da namorada dele brigar, ele viu que o Ed Brock tinha postado umas fotos falsas do Homem-Aranha preto. Ele vai lá e ainda humilha o Ed Brock e faz ele ser expulso. Nossa, velho. Imagina, você ser expulso porque o seu inimigo te entregou. Nossa, eu não vou nem falar. Só que, galera, depois disso, o Peter fica triste, né? Porque o simbionte tá tomando conta dele e decide acabar com ele. Indo lá na igreja, tocar o sino, ele joga o simbionte longe, mas ele esquece que o Ed Brock foi na igreja e é lógico, o Ed Brock virou o Venom. Ei, que legal! O Ed Brock vira o Venom, ele simplesmente vai atrás do Homem-Aranha, ele tenta destruir a vida dele. O Homem-Aranha tenta pedir ajuda pro Harry, mas o Harry recusa. O Harry descobre que o seu pai, que é o doente, foi perfurado pela lâmina. Quase falei aranha. Foi perfurado pela lâmina, própria lâmina, né, que matou ele, e decide ajudar. Só que nessa luta o Harry levou a pior. Ele morreu fincado com uma lança que o Venom matou ele. Esse Venom aí, pelo amor de Deus. E depois disso, o Peter fica com ódio, né? Vê que o Venom é atraído com o som, né? Do sino. Ele acaba com o Venom, tipo, ele se solta da teia dele e ainda pega logo coisa e já destrói o Venom. Só que, galera, no momento que ele destrói o Venom, o Ed Brock tenta querer entrar de novo no Venom. Só que, é lógico, não dá. Ele é explodido pela própria bomba que tem do Doente Verde. O Peter joga uma bomba e acaba com o Doente Verde Doente Verde não. Com Venom de uma vez por todas. Depois disso, vem o do Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, que ele vai lá, né? Ele é picado por uma aranha e conta a história que o Tio Ben morreu e tal. Só que, galera, nessa história, o vilão é um novo vilão, é o Lagarto. O Lagarto, ele tenta transformar a cidade toda em lagarto e tenta destruir a vida do Peter, né? Destruir ele em si. Porque ele sabe quem é o Peter, é o Homem-Aranha. E aí rola uma briga entre eles. Ele tenta destruir o lagarto, aí o lagarto vai lá para um prédio mais alto, que eu acho que é a Oscar. A Gwen vai junto lá para tentar impedir, só que aí o Homem-Aranha, ele tenta salvar a namorada dele. Só que quem que entra? A polícia. A polícia que no começo, quando o Peter criou todo o uniforme e tal, elas odiavam o Homem-Aranha e foi atrás do Homem-Aranha. E aí o Homem-Aranha levou choque, caiu no chão, a polícia tirou a máscara, o Homem-Aranha deu uma surra na polícia. Nossa, essa surra aí, meu, é de arrepiar os braços. Nossa, muito bom essa surra aqui. Vou falar a verdade, é o primeiro filme que a polícia leva uma surra de um super-herói. Nossa! Depois disso, galera, o Homem-Aranha, ele ajuda, né? A polícia vê que o pai da Gwen, que é chefe da polícia, descobre que o Homem-Aranha é o namorado da Gwen e decide ajudar ele. É lógico, como não? E aí o Homem-Aranha, né, vai atrás do lagarto, tem toda a luta. O pai da Gwen entra no meio, dá uns tiros no lagarto, né, despedaça algumas vezes. O Homem-Aranha destrói o lagarto, acabando com o plano dele. E aí o lagarto perde, né, ele é curado pelo Homem-Aranha com a seringa de cura, né, transforma o lagarto em humano. E o pai da Gwen morre. Depois que o pai da Gwen morre, fica
tudo difícil pro Peter Parker, porque o pai dela falou a seguinte frase: Peter, deixe a Gwen fora disso. Depois que o Peter Parker, o pai da Gwen, disse isso, ele morreu. O Peter Parker tentou se separar da Gwen, afastar um pouquinho pra não ver aquilo lá, mas não deu certo, porque no segundo filme a Gwen aparece, o Homem-Aranha tá lá enfrentando os russos, e aí ele enfrenta os russos, né? E aí ele derrota o russo, ele vai lá na faculdade, vê a Gwen, que inclusive eu vou pra faculdade. Novidade! Novidade! E aí o Peter vai lá, beija, tem a cena nele dando uma pitoca lá na faculdade. E aí ele conversa com a Gwen, passa 2 minutos, a Gwen vai embora. Quando ela vai embora, o Peter vê o pai dela, tipo um fantasma, né? Vê o pai dela olhando pra ele, na real, na viatura também. E aí ele lembra dessa frase: deixe a Gwen fora disso. Depois que ele lembra, ele fica triste porque ele tem que manter a Gwen fora, porque é uma promessa que ele fez pro pai dela. E aí ele tenta, né, explicar que viu o pai dela todo o tempo, e aí tem até a cena deles brigando, se separando, né? E aí ele luta contra o crime, salva a cidade e tal. Só que no momento ele vigia a Gwen. Ele quer vigiar, mas deixar ela longe do jeito onde ele tá. E aí ele vigia, né? Olhando pra ela e salvando o mundo. Depois disso, a gente conhece um homem. Galera, lembra daqueles russos? Então, eles tentam atropelar o Max. Na real, ele não era pra atropelar, mas eles quase atropelam o Max, que era uma pessoa normal. Ele quase atropela os Max, e aí ele é salvo pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha fala que ele é os olhos e ouvidos dele, né? Mano, é interessante que o Homem-Aranha é famoso por criar vilões idiotas, né? Ele tá lá, né, combatendo crime, aí ele salva uma pessoa: você é meu olho e ouvido. Aí já sabe, né, depois a pessoa lá, ele vira vilão, né, o Electro, e tenta matar o Homem-Aranha. Esses vilões que tentam enfrentar o Homem-Aranha, não vou nem dizer. E aí, né, ele salva o Max, ele cai no tanque de enguias elétricas e ele para no hospital. Na hora que ele para no hospital, ele sai do hospital e vai pro mundo real. E aí, o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele vai tentar conversar com a Gwen lá, falando que ele vigia. E a Gwen aceita pedir desculpa, né? Eles costumam até um sorvetinho. Só que aí o Peter descobre, tem uma coisa estranha, tô sentindo alguma coisa estranha no meu sentido. Ele olha pra cidade e vê o que tá acontecendo. E aí ele quando a Gwen olha pra cidade, ele volta pra olhar pra árvore. É engraçado que tem só a roupinha lá, tem o sapato, tem o resto de roupinha. Gwen, que? Aí não foi o que? Aí o Homem-Aranha, ele vai na cidade, a polícia descobre que tem alguma coisa errada, porque tá acontecendo um circuito elétrico, vai descobrir o que é. O Max tá roubando a energia lá do centro da cidade. A polícia tenta até impedir, mas, né, mas não consegue. Aí ela salva pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha tenta saber quem que é aquele bicho lá, né, tudo elétrico. E ele descobre que é o Max, só que, né, o Max tá todo azul e ele tenta querer tirar o Max dali. Porém, o Max, ele acaba pisando num cercadinho ali que tá no chão
e leva um tiro de sniper. Quando ele leva um tiro de sniper, o Homem-Aranha até salva o cara que tirou, que não era pra atirar. Ele até avisa no vídeo, não atira no Max. E o cara ia atirando no Max. E aí o Max revela que é outra pessoa, não é o Max, mas é o Electro. Destrói a cidade toda, tenta destruir o Homem-Aranha salva a cidade e ainda consegue destruir o Max com água. Ele destrói o Max com água de bombeiro. E aí ele salva a cidade, tenta criar um lançador de teia que é resistente à eletricidade, não consegue, todo lançador dele falha, né? E aí ele conversa com um amigo dele, que é o Harry. Nossa, mano, mas até o Harry tá aqui. Ele conversa com o Harry. O Harry, ele quer a cura, né? Porque o sangue dele tá tudo branco. Ele quer uma cura pra deixar ele melhor, né? Pra deixar ele mais, né, vivente. E ele tenta querer o sangue do Homem-Aranha. Nossa, velho. Vai dar B.O. Vai dar B.O. E aí, é lógico, o Homem-Aranha ele nega, não dá o sangue dele pro Harry. E aí o Harry vira o Doente Verde. Só que não um doente igual o Norman. Mano, o doente do Norman é espetacular. Melhor doente da história. Melhor que o doente do Harry lá. Esse Harry aí tá mais pra doente de festa fantasia. O doente do Norman leva melhor. Ele é o melhor doente verde do universo do Homem-Aranha. Palma pra ele. E aí, galera, tem depois, né, o doente, ele vai atrás do Electro, né, o Harry, nossa, tô gaguejando. Para de gaguejar. Ele vai atrás o Harry vai atrás do Electro. O Electro ajuda o Harry a encontrar o traje, né, a vestir o traje de doente. O Harry, que é o doente, tem uma cena deletada que ele mata um cara lá da Oscorp, que não aceitou ajudar, negou, né? E aí ele vai atrás do Homem-Aranha, né? O Electro tenta destruir o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha derrota ele com a Gwen. Só que aí o Doente Verde tem uma ideia. Ele destrói a vida com o Homem-Aranha, sabe como? Levando a Gwen pra cima e jogando ela das alturas. Assim, ele joga a Gwen das alturas, o Homem-Aranha consegue pegar, só que depois ela cai, ele lança a teia, consegue segurar ela por algum tempo. O Doente dá uma luta lá com ele, com o Homem-Aranha, só que o Doente perde. E é lógico, tem a cena mais triste que, mano, eu chorei até no cinema, de arrepiar isso aí. O Gwen morre no espetacular Homem-Aranha 2. E depois o Peter fica triste, né? Tenta se redimir, vê que ele, né, ele tentou tanto com as suas forças, né, segurar, mas como ela disse lá no Você Volta Pra Casa, ele tentou segurar ela à força. Depois disso ele ficou nervoso, ele ficou raivoso, ficou armado e melhor não ficar igual ele. E aí ele vai atrás do Rhino, ele vai atrás do Rhino, né? O Rhino não, ele descobre que o Rhino tá destruindo a cidade e ele destrói o Rhino, né? Ele destrói, não sei, não vi a luta ainda, enfim, destrói. Depois disso tem do Tom, que eu não assisti o 1, mas do longe eu assisti. O do longe eu assisti. O longe, galera, ele vai atrás, tipo, o 1 ele faz um uniforme, né, lá dos Vingadores de Guerra Civil. Ele vai lá atrás ele faz uniforme, na real. No Guerra Civil ele participa dos Vingadores, né? Ele vai e é Capitão América, o Homem de Ferro contra o Homem de Ferro. E o Homem-Aranha tá onde? No Homem de Ferro.
Homem-Aranha ganhou. E aí, o De Volta ao Lar eu não assisti, não sei como que é a história. O Longe de Casa eu assisti. Ah, Gabriel, mas como que você fez a história? Galera, o De Volta ao Lar eu fiz às pressas, não sabia como era a história, eu fiz o vídeo de Menino Aranha, como que tá aí o vídeo, eu não sei da história. E aí, galera, teve o Longe de Casa, que esse eu assisti. O Longe de Casa, ele vai para um outro país, né? E não tem a Liz, sei lá o nome dela, da atriz. Tem a Mary Jane, sim, tem uma outra atriz representando a Mary Jane. A Mary Jane é tipo uma par crush que tem no Homem-Aranha 1 e 2 e 3, mas não tem no Espetacular. E ela é um par romântico. Ela tem todo aquele drama, né, do Peter, né, tentando não mostrar sua identidade. E é lógico, ele usando o óculos do Sr. Stark. Só que, galera, ele não quer o óculos do Sr. Stark, ele não quer aquele óculos porque ele já sabe que não precisa. Ele quer se livrar do óculos. E pra quem que ele dá? Pro Mistério. O Mistério acaba com ele na primeira... O Mistério acaba com ele no primeiro round. No segundo round, ele consegue derrotar o Mistério. Porque ele vai pra uma prisão, o Homem-Aranha. Ele sai da prisão todo machucado. E aí ele vai lá com um amigo do Rap, né? Ele pede ajuda pro Rap, o Rap ajuda. E aí eles vão lá no negócio lá da ponte. O Homem-Aranha consegue destruir o Mistério. Só que nisso revelou uma coisa. No Sem Volta pra Casa ele derrotou o Mistério. Mas no Sem Volta pra Casa o Mistério revelou a identidade. E aí começa a drama. O Homem-Aranha tentando resolver, né, para as pessoas não saberem mais quem é Peter Parker, que ele é o Homem-Aranha. Ele pede até ajuda pro Senhor Estranho. E aí tem aquela evolução de multiverso, né? Que é o multiverso do Tobey, o multiverso do Andrew e ele, né? Do Andrew e do Tobey. Aí tem toda a confusão lá. Galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aí embaixo. São vídeos todos os dias do canal, então se inscreva aí para não perder mais vídeos. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, pessoal!